Conversas com Alma. Um olhar que atravessa as origens e a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa e agora também em DO Multimédia. A mais uma edição de Conversas com Alma. Desta feita viemos até Santo António dos Cavaleiros, onde há muito tempo mesmo era um monte que ia da várzea da Flamenga até à Serra de Montemor. Depois a urbanização de Santo António dos Cavaleiros surge nos anos 60, na década de 60 do século passado. Era uma urbanização nova, com design arquitetónico agradável e até do melhor que se fazia à época, mas infelizmente sem qualquer estrutura de apoio para os muitos jovens casais que decidiam habitar nesta nova urbanização. Por isso mesmo, em 1970, a Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, como ponto de apoio à população, forma-se de modo a responder aos problemas que surgiam face à continuação do crescimento da urbanização. E uma vez que à época nem sequer havia junta de freguesia, era a Associação de Moradores que intervinha no arranjo e criação de espaços públicos, na plantação das primeiras árvores aqui de Santo António dos Cavaleiros. Algumas ainda estarão de pé, na contratação dos primeiros guarda-noturnos, uma das primeiras preocupações da Associação de Moradores, também na implementação de um serviço de transportes regulares. Em tudo isto há a marca da AMSAC que se foi desenvolvendo à medida do desenvolvimento da urbanização. São 55 anos de serviços prestados à população que aqui vamos revisitar com a ajuda de Henriqueta Sabino, a Presidente da Direção da AMSAC. Boa noite. Obrigado por nos disponibilizar algum do seu tempo para podermos ter esta conversa. Se recuarmos no tempo, como é que surgiu a necessidade de criar a Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros? Olha, fez aí um preâmbulo que mais ou menos espelha exatamente essa necessidade. Sabe que os primeiros prédios de Santo António começaram lá embaixo, na parte de baixo, Simão da Veiga, por aí, E por a essa urbanização foi subindo a serra. e foi seguindo com algumas casas compradas ainda sem ter qualquer crescimento, era somente o terreno. Eu própria comprei a minha casa ainda só vendo o local onde ela iria ser implantada. Aliás, eram feitas as compras ainda sem Ainda, a exatamente, edificação tinha um andar modelo lá do embaixo, imóvel. na Praça Dom Miguel havia, onde é hoje os Correios, por exemplo, onde são hoje os Correios, era a casa que a ICESA tinha para a casa modelo, que a ICESA tinha, e naturalmente tinha todos os projetos que mostrava às pessoas, e a mostrar os locais onde os prédios que nós adquiríamos, ou os andares onde é que os prédios seriam implantados, e foi assim que eu comprei a minha casa, e devo dizer-lhe que não estou arrependido de o ter feito, porque, como disse anteriormente, era de facto um bairro bonito, com bastantes árvores, com muito espaço, exatamente. Aliás, a ICESA apresentava a urbanização como uma nova cidade onde as crianças tinham espaço para brincar. Exatamente. E não faltava nada. Algumas não foram concretizadas, como por exemplo ali perto da igreja estava no projeto a existência de uma piscina com coberta, uma parte coberta e outra descoberta, como até hoje ainda não existe naquele local a piscina, não é? Portanto, houve algumas coisas que falharam efetivamente por parte da ICESA, mas no conjunto arquitetónico eu creio que não falhou aí e acabou por fazer digamos, uma zona de habitação com espaços que não são pelo menos os prédios em cima uns dos outros, como nós vimos em muitos bairros limítrofes de Lisboa. Isso foi uma vantagem e penso que foi isso que agradou
às pessoas. E posteriormente foi crescendo, e naturalmente que a densidade populacional nessa altura, em função dos prédios, também se deu em força, porque as pessoas, logo que as casas estavam terminadas, acabavam por habitá-las, e isso veio trazer muita gente a Santo António dos Cavaleiros. Muito bem. Naquele tempo, em 1970, nós sabemos, o regime não gostava de ajuntamentos e muito menos de associações. Admito que os primeiros anos da Associação de Moradores tenham sido trabalhosos no sentido de fintar o sistema. Digamos que foi um pouco isso, quero dizer, foi mesmo fintar o sistema, porque tudo o que fosse associação ou tudo o que fosse algo de coletivo, o regime anterior abominava completamente e tentava reprimir. Como é que se deu a volta aqui? Como é que se tentou dar a volta aqui? Tentou dar-se a volta aqui exatamente pela vinda dos casais novos para cá e para um bairro que foi criado para não ter comércio nos prédios. E não ter, era um projeto que era uma imitação de um bairro existente em Itália, e eles quiseram transpor para aqui exatamente esse mesmo bairro em Itália, que era fazer com que o comércio se centralizasse num determinado sítio e que os prédios ficassem sem lojas, sem nada disso, na sua parte de baixo, que diziam que era a preservação dos próprios prédios e criar uma maior abertura às pessoas de conviverem umas com as outras e não com a obrigatoriedade de se conhecerem quando vão às compras. Até aí esse projeto era interessante e de facto hoje eu devo dizer que na minha praceta eu lembro os meus garotos brincavam lá até às 10 horas da noite com todos os garotos que existiam na praceta. Mas indo ao cerne da questão, que foi a criação da associação, o conjunto de pessoas que criou essa comissão administrativa para a criação da associação começou exatamente por pegar naquilo que eram os casais jovens, sem grande experiência, sem grandes conhecimentos de arquitetura ou de engenharia, e começou por haver um conjunto de pessoas com esses conhecimentos jurídicos, de arquitetos, engenheiros, porque nem todas as habitações e nem todas as construções são perfeitas à partida, não é? E acabam sempre por trazer um conjunto de problemas esses que poderiam ser mínimos ou não, alguns não eram mínimos, como os acabamentos, como tudo isso, e o conjunto dessas pessoas que se reuniram foi exatamente para dar apoio aos primeiros habitantes e serem eles, com a experiência que tinham, com o conhecimento que tinham das áreas jurídicas, de arquitetura e de engenharia, verificar quais os problemas e serviam de um elo de ligação entre os moradores e a ICESA. Para que tudo aquilo que eram as falhas no bairro, ou nas casas e nas habitações, pudessem ser supridas, e claro que encaminhavam as pessoas para que as escrituras só fossem feitas quando as casas estivessem efetivamente em verdadeiras condições ou de acordo com aquilo que tinha sido vendido. Portanto, surgiu por aí. E esse conjunto naturalmente tinha que ter um nome, e começou por a Associação de Moradores, que não houve, como se dedicava mais a isso e propriamente à preocupação se as pessoas estavam ou não com problemas nas suas habitações, preocupou-se também com o facto de haver ou não haver infraestruturas de apoio. Talvez por isso tivessem a repressão, ou pelo menos nessa altura o regime anterior tivesse fechado um pouco os olhos. E não se esqueça que a ICESA também nessa altura tinha como suporte atrás, tinha o Banco Pinto e Souto Maior. E se entender, sabemos que eram os donos do Pinto e Souto Maior, era quem estava como suporte da ICESA, era o Banco e Cinto Maior. Quem tinha dificuldade em entrar com os dinheiros das entradas imediatas, tinha as portas abertas do Pinto e Souto Maior para poder fazer os empréstimos. Portanto, veja aí até que ponto, evidentemente,
que é o governo de então, o regime de então, não afrontava muito os banqueiros, antes pelo contrário, não é? E como não afrontava muito os banqueiros, e sobretudo o Pinto e o Sotomayor, que eram um suporte do regime, na altura, os Sotomaiores eram um grande suporte do regime, acabou por fechar um pouco os olhos e nós fomos crescendo. E vamos dando voz aos moradores, fomos ajudando os moradores, fomos ajudando como é que poderiam fazer ou não poderiam fazer, ajudá-los nas escrituras, porque muitos deles nunca tinham e não proliferavam nessa altura os advogados para, como hoje existem, para ajudar nas escrituras, eram eles sozinhos, juntamente com a ICESA, e a própria ICESA tratava de tudo. Era lá que se faziam as escrituras, que se fazia tudo. Tinham os escritórios na Avenida da República, que eu fui lá muita vez, e era aí. Portanto, tudo isso era feito de acordo, digamos que passava pela penumbra do regime. Pronto, fintava-se o regime. Fintava-se o Até regime. porque o próprio regime tinha lacunas. Não havia junta de freguesia em Santo António dos Cavaleiros. Não havia absolutamente nada. A junta de freguesia levou muitos anos a existir. Foram feitos aqui abaixo-assinados Também por iniciativa da AMSAC. Por iniciativa da associação, porque apesar da associação fazer uma coisa que servia quase de junta de freguesia, as pessoas vinham aqui tratar das coisas e a associação fazia a ligação direta com a Câmara Municipal. Portanto, não era preciso as pessoas andarem a saber como era, como não era. Era aqui que administrativamente, digamos, se tratava de muita coisa e a associação fazia o seu encaminhamento diretamente para a Câmara Municipal de Loures e que se resolvia as questões, mas isso não era solução manter-se, mas foi durante muitos anos isso, muitos anos, mas não era solução. Havia a necessidade de haver uma proximidade com um organismo que resolvesse no imediato os problemas. Fez-se abaixo-assinados, fez-se reuniões com a Câmara Municipal e, de facto, acabou por surgir, fruto de todo esse trabalho da associação, acabou por surgir a associação, a Junta de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros. Muito bem. Acabou por surgir o poder local de proximidade. Uma conquista de abril, aliás. Depois daqueles primeiros 4 anos, aconteceu abril e isto abre-vos novas possibilidades e novas necessidades de intervenção pública. Antes, até começou antes do 25 de abril, porque na altura alguns casais jovens já traziam crianças, já tinham adolescentes e começou a pensar-se como é que havia de apoiar aquelas famílias que saíam de manhã e vinham à noite. Portanto, isso foi um embrião que começou a surgir, e em 1978, 76, nós já tínhamos em conjunto com uma outra associação que não era de moradoras, começámos a trabalhar em conjunto para começar a dar apoio às crianças mais pequenas que os pais iam para Lisboa. Mais tarde é que a associação, eu devo dizer-lhe uma coisa, a primeira escola primária que existiu aqui em Santo António foi feita em instâncias e com muita força foi na Praça Dom Miguel. As instalações eram pequenas, mas para o número de crianças existentes na altura era suficiente. E utilizou-se umas instalações que eram também da ICESA, e procurámos que a ICESA cedesse essas instalações para a existência de uma escola primária, porque não se justificava às crianças de Santo António, que não havia ainda com os transportes que há hoje, caminharem para Loures ou os pais terem que as levar para Lisboa para poderem frequentar a escola primária. Portanto, isto é só um à parte para lhe dizer. E até porque naquela altura levávamos muito mais tempo a chegar a Lisboa do que levamos hoje. Não tenho a menor dúvida. Eu, para chegar ao sítio onde trabalhava, que era na televisão, eu levava 1h30. Para chegar ali ao Lumiar.
Pronto, e tínhamos as caminhonetes lá embaixo. Essa foi outra reivindicação a posterior. Pronto, Muito bem. a posterior. No caso do infantário, que não era, foi primeiro o jardim de infância, para dar apoio às crianças a partir dos 3 anos, exatamente. E posteriormente é que surgiu o ATL à medida que os meninos iam crescendo e que os pais diziam, e agora? E agora ficam sozinhos em casa? E então acabamos também por criar um ATL na altura para que eles encaminhassem do pré-escolar, que na altura não se chamava pré-escolar, hoje era Jardim de Infância, para o ATL onde eles estavam aqui até à entrada da escola primária. Muito bem, e quando se perguntava e agora, a Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros ia arranjando as soluções que respondessem a esse e agora. Procurava resolver em as 82, instalações e tanto é que criou uma sala de convívio que na altura era de uma salinha pequena quase com o trabalho voluntário dos moradores, porque muita gente foi para aqui, não eram todos nem empregados de escritório, não eram todos, era pedreiros, era empregados de carris, era de variadíssimas profissões. E como não havia um único sítio onde pudessem vir, ver um bocadinho de televisão, jogar um bocadinho às cartas, estar a conviver, fazer um almoço, fazer um convívio entre famílias, foi à custa deles, dos braços desses moradores, fez juntamente com a primeira parte da instalação existente, que era muito pequenina, e criaram um salão muito grande onde eles faziam essas festas. Muito bem. E na outra vertente, é em 82 que surge o Reguila, com as primeiras valências de Jardim de Infância e ATL. Era uma das grandes dificuldades dos moradores, não tinham onde deixar os filhos durante o dia. Foi aí que começou a ter os protocolos com a Segurança Social, porque até aí já existia, mas sem protocolos, sem nada, portanto os pais pagavam o que podiam pagar e procurou-se. Em 82 é que nós começámos a ter os protocolos com a Segurança Social. A Segurança Social ainda nos dias de hoje, o acesso a esses protocolos com a Segurança Social é uma carga burocrática difícil de ultrapassar. É, e digo-lhe que neste momento está uma calamidade. Porque de antes nós abríamos, podia levar 1 ano ou 2 a fazer os protocolos, porque verificavam como é que estava a funcionar, se estava dentro dos parâmetros legais e tudo o que era necessário para as crianças, mas os protocolos faziam-se. Se nós tivéssemos mais uma valência, os protocolos tinham extensão para essa valência. Com a carência que há... Estendiam-se para essa valência, portanto não era quase necessário fazer burocracia, um processo muito burocratizado, era a constatação da existência dessa valência e que proporcionava também estender os protocolos. Inclusive a creche, eu devo dizer que em 2006 nós fizemos a creche, que não existia, mas acabámos por criar também uma creche. Quando eu entrei não havia e acabei por fizermos obras ali numa loja e pô-la de acordo com os parâmetros definidos e com os definidos pela Segurança Social, com a vigilância da Segurança Social, com os arquitetos da Segurança Social a verificarem se estava ou não tudo dentro das linhas definidoras para uma creche, estava, e o protocolo foi estendido. Levou alguns 6 meses, 7 meses, mas foi. Neste momento, as coisas vão por candidatura. E as aberturas das candidaturas vão para as calendas gregas, como se costuma dizer. Se lhe disser que há 2 anos e meio abriu uma candidatura por uma razão que nos ultrapassou um bocadinho, não foi aceita, a partir daí nunca mais houve candidatura. Aí a única coisa que a Segurança Social nos diz é: então como não há, vocês levem os preços dos privados, porque têm que dar sustentabilidade. Isso é uma coisa inacreditável quando sabemos as carências das pessoas e a necessidade das pessoas. Dizer que nós está aberto, então levem os preços que levam um privado. Pronto.
Quando o que deveria haver era exatamente, não se pode ir para a televisão e apregoar que é preciso e é necessário dar apoio aos menos jovens. A terceira idade precisa imensamente de apoio, tem que haver muitos centros de dia, tem que haver muitos centros de convívio, tem que haver muitos lares. Mas depois a burocracia é tanta, que as pessoas acabam por desistir, não fazer e a terem respostas, no caso concreto, que é uma IPSS, e não pode de maneira nenhuma levar o preço que leva um privado. Mas foi a resposta que nós tivemos até à abertura do protocolo, da abertura de concurso, vocês façam isso. Portanto, e o concurso nunca mais abriu. Mas sou Dona Henriqueta Sabino. Só para termos uma ideia mais próxima da realidade, quantas crianças é que usufruem das várias valências no 130. Temos 130. Temos 38 na creche, temos 45 no pré-escolar e temos cerca de 50 no ATL. Muito bem, não sei quantos serão os moradores de Santo António dos Cavaleiros. 34 mil, à volta dos 34, Então, 35 mil. estas 130 vagas para 134 mil pessoas que aqui moram, fica aquém, isto precisava de ser alargado. Se lhe disser que nós temos ali molhos de pessoas que se vêm inscrever para entrar na creche, para entrar no pré-escolar ou para entrar no ATL, e nós temos ali uma lista de espera infindável, porque de facto não é possível. Não conseguimos pôr os meninos em prateleiras, e quem digo eu, digo todas as IPS existentes aqui na freguesia. Estão todas superlotadas e com listas de espera muito grandes, porque não conseguem fazer face às necessidades da população. O caminho pode ir, não sei, é uma pergunta. Acredita que o caminho pode passar pela construção de creches públicas, uma rede de creches públicas? Vamos lá ver, pode passar mas as creches públicas, quando surgirem, também não são gratuitas, totalmente gratuitas. As creches propriamente dita, é gratuita. O pré-escolar já não é, como a ocupação de tempos livres também já não é gratuito, não é? E há sítios onde têm essas ocupações nas próprias escolas em que os pais pagam tanto como pagam aqui numa IPSS. Mas pronto, Pagam tanto como aqui. Com o facto das horas, nós aqui abrimos das 7 às 7. As escolas estão às 3 horas, têm que ir buscar as criancinhas 3h30. Assim, a partir das 3h30, quem está a explorar esses ATEs das escolas, a ocupação de tempos livres, leva o mesmo preço que leva qualquer IPSS. Mesmo assim, das 7 às 19, parece-me que é um horário que não se enquadra para todos, até porque temos cada vez mais horários desregulados, temos cada vez mais horários longos. No entanto, para prolongarem esse horário, seria preciso meios humanos para isso. Seria meios humanos. E a Segurança Social apoiaria. E a Segurança apoiaria? Social não está por aí aberta para esse tipo de situações. Ou seja, eu devo dizer-lhe que nem sempre, às vezes, apesar desses horários eu sei nem que sempre é será horários assim. desregulados, mas nem sempre será, e não sei, aliás, eu lembro que uma creche abriu com horários mais prolongados e acabou por ter que fechar porque não tinha utentes que justificassem ter lá funcionários no Lumiar. Eu lembro-me disso, aqui há uns anos ainda eu trabalhava. Portanto, nem sempre isso acontece. Eu dou-lhe um pequeno exemplo. Nós fechamos em agosto. E porque é que o agosto não abre? E porque é que o agosto não abre? E porque é que não abre? Porque as pessoas já não têm as férias seguidas como eram. Tudo bem. Houve um ano que nós fizemos um inquérito aos pais quem é que vinha em agosto, porquê? Para poder gerir os trabalhadores, para poderem ter as férias devidas, que lhes são devidas, depois nos outros meses que estão, deixando um bocadinho o setembro reservado, porque o setembro é quando entram todos e há necessidade de ter todos os trabalhadores para criar um ano escolar bem assente
e bem organizado. Mesmo daqueles que nos disseram que sim senhora, que lhes dava imenso jeito ter o agosto, ninguém apareceu. Nós acabamos por ter um prejuízo brutal nesse ano, porque tivemos cá os trabalhadores, tínhamos que lhes pagar, tínhamos que ter a cozinha, tivemos que ter isso, e grande parte não apareceu. Mesmo aqueles que tinham posto sim senhora, lhes dava jeito. Dos mais pequeninos para outra esfera, para os mais experientes, digo eu, para os mais sábios, para os mais velhinhos. Há já a funcionar um centro de dia. Tenho. Presta-se também apoio alimentar a quem manifestamente é Naturalmente, mais e também carenciado. Sim, O apoio. Aqui também temos lacunas bastantes. semelhantes às dos mais pequenos. As mesmas. E com tendência para agravar, porque a esperança de vida, felizmente, vai aumentando. Exato. Portanto, felizmente, vamos ter cada vez mais gente a A precisar desse necessitar apoio. de apoio. E é isso, foi exatamente essa necessidade. E por vermos aqui neste bar que a maioria das pessoas estavam sozinhas em casa, os filhos vão trabalhar e deixavam-nos sozinhos em casa. E sobretudo com a pandemia começou a verificar-se que das duas uma, ou as pessoas acabavam por ficar com problemas psíquicos gravíssimos, ou definhariam por elas próprias exatamente pelo isolamento em que estavam. E o facto é que, assim que abrimos o centro de dia, nós tivemos imediatamente aí respostas, e algumas pessoas dizem-nos que eu já nem me apetecia abrir as janelas para não ver luz, já só me apetecia estar na escuridão. Muitos dos que cá temos, portanto, verifique isso. Agora, continua a haver muita necessidade ainda, porque há muitas pessoas que ainda têm o preconceito de vir para o centro de dia ou deixar a minha casa e ir para os outros, para tratarem de mim. Ainda há um bocadinho esse preconceito. Vai-se perdendo. Cada vez mais se vai perdendo e as pessoas começam a entender que sozinhas em casa não as leva a lado nenhum, antes pelo contrário. Nós temos essa esperança de vida, o que é que temos que fazer? É procurar que durante os anos que cá estamos tenha a melhor qualidade possível. E em casa sozinhos não tem essa qualidade toda. E é isso que nós procuramos no centro de dia aqui dar. Nós damos ginástica aos nossos utentes, nós damos yoga, tem a sua sessão de leitura, tem passeios, tem varia. E convivem, sobretudo. E tem atividade. E tem atividade. Porque uma das coisas que eu, quando visitei alguns centros de dia, antes de abrirmos o nosso, que me deixou muito constrangida, era ver as pessoas numa sala em fileira, nos sofás, ou olhar para a televisão como se estivessem paralisados. Isso a mim deixou-me muito arrepiada, e acho que as pessoas até morrerem têm direito a ter uma qualidade e a participarem com atividades na sua vida. Muito bem. E isso deixou-me muito constrangida, e uma das coisas que eu disse é: todos que venham para aqui, há uma coisa que eu não quero. Podem ter uma televisão para ver o seu telejornal, quem gosta de ver a sua novela, não lhe vamos privar desse gosto, mas o menos tempo possível de televisão. E o mais tempo possível a fazer atividades. Exato, na mesma medida em que nos vão proibir de ler um livro, de ler o jornal. Pelo contrário, temos uma pequena biblioteca com os sofazinhos, onde eles podem estar para essa salinha, para não terem o barulho. Quem quer ler com barulho, fica cá na sala grande. Quem gosta de estar a ler com sossego, fica na salinha com os sofás. Temos lá uma bibliotecazinha, onde escolhem os livros que querem ler. Muito bem, o apoio domiciliário ainda não arrancou, vai ser o próximo passo? Gostaria de que fosse o próximo passo o apoio domiciliário. Mas, como lhe disse, exige um investimento inicial para ter as coisas como deve ser. E eu entendo que tudo o que se cria, e sobretudo para esse grupo etário, tem que ser com as condições, eu não direi excelentes, mas pelo menos as condições razoáveis para quando forem a casa, quando for, ter todas as coisas como isso. E isso exige algum investimento em funcionários, em carros, em os habitáculos para levar a comida, tudo isso.
E como não temos ainda o protocolo com a Segurança Social para o centro de dia, que nos obriga a despender ali para suprir as necessidades das pessoas, obriga-nos a estar ali, a não ter qualquer lucro com a existência do centro de dia, porque não temos esse próprio, embora a Segurança Social não dê muito para o centro de dia, mas de qualquer modo ainda dá alguma coisa que ajuda as instituições a suprirem as despesas que um centro de dia dá. Enquanto não tivermos esse protocolo, não teremos grandes condições de nos lançarmos para o apoio domiciliar, embora tenhamos aí muitos pedidos. E o que é que fazemos? Às vezes, nós tentamos às vezes suprir um bocadinho para os nossos utentes que estão um bocadinho mais fragilizados. Uma das funcionárias vai a casa, arruma-lhe a casa, faz-lhe a limpeza, manda-lhe um tupperwarezinho com comidinha para a noite. Portanto, fazemos isso sem cobrar. Mas que entendemos que algumas pessoas já não estarão muito em condições de mexer em fogão, de se mexerem em gás, e portanto procuramos suprir as necessidades de acordo com o conhecimento que vamos tendo dos nossos utentes, vamos fazendo isso. Muito bem, pelo menos é um apoio importante para aqueles que têm mais renitência em deixar a sua própria casa. A casinha. É o seu espaço, é o espaço. É uma coisa muito pessoal. É verdade, é verdade. Eu digo-lhe que isso ainda custa muito às vezes. Os que cá temos dizem-nos abençoada a hora que eu vim para aqui. Tenho tempo de ver a minha casa à noite. É o que nos dizem. É isso. Tenho tempo de ver a minha casa à noite. Ainda bem que eu vim para aqui. Mas há outros que não querem deixar a casa. Deles, há outros que às vezes não querem deixar a casa, e são esses que às vezes vêm, que acabam por gostar e ficar, que nós sentimos que têm essas carências e procuramos supri-las da melhor forma, para que à noite cheguem, não tenham, ou seja, só para se despir, para meter na cama e estar ali sossegadinho. Muito bem, todas estas atividades são feitas aqui na Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros, nas novas instalações que foram, salvo erro, inauguradas em 2017 pelo presidente Bernardino Soares. É verdade. Era impossível desenvolver este trabalho que desenvolvem nesta altura sem estas instalações. Digamos que, por exemplo, centro de dia era impensável tê-lo. Ter as condições para os nossos atletas fazerem a ginástica era... Eu já vou mais além do que está aí no papel, porque nós não temos só isto, temos muito mais. Nós tínhamos atletas de ginástica acrobática e dávamos aulas naquele pavilhão que foi feito, o antigo, aquele as pavilhão, antigas instalações. Sem grandes condições, não é? Sem nenhumas. Exatamente, sem nenhumas. Mas, no entanto, as atletas, como gostavam do trabalho desenvolvido pelos professores, não nos faltava atletas. Mas sabíamos que não tínhamos as condições ideais para fazer um trabalho profícuo, com um desenvolvimento diferente. E, de facto, essas instalações trouxeram-nos um excelente ginásio lá embaixo, na parte de baixo, que permite já damos aulas a 150 meninos, 180, 180 meninos. Portanto, já temos as condições todas, já é possível fazer de manhã, à tarde e à noite, fazer a ginástica com várias turmas. Portanto, de facto, estas instalações permitem. Também lhe digo que permite ter uma melhor qualidade de trabalho, quer para trabalhadores, quer para os utentes, não é? Porque ali eram umas condições, já com muitos anos, com 50 anos de existência, com praticamente 50 anos de existência e feitas um pouco por carolice de muitos moradores daqui, não é? Portanto, careciam de muita coisa. Procurávamos tê-lo na melhor qualidade possível, mas as próprias instalações não permitiam ter. E tanto é que a creche nós tivemos que alugar instalações aqui em frente para poder ter a creche. Porque mesmo estas instalações não dão para tudo. Não, mesmo estas instalações, porquê? Porque é o problema dos arquitetos fazerem as coisas sem falar com quem vai habitar.
E, portanto, fazem as coisas todas muito bonitas, com grandes corredores, com grandes halls, com casas de banho com fartura, depois não são e funcionais. esquecem-se depois de que qualquer instituição necessita ter salas para várias coisas. E isso é uma escassez que nós temos aqui, e as pessoas dizem, não pode ter falta de salas, e convido-os a ir visitar. E trago cá muita gente a vir visitar as instalações, porque de facto é um edifício monstruoso, poderia ter sido se calhar menos monstruoso e estar aproveitado de uma forma diferente. Ou pelo menos ser mais funcional. Exatamente, mas não fomos vistos nem achados nisso. Este centro comunitário não foi dado de mão beijada. Todos os terrenos da AMSAC, onde o centro comunitário está, onde as piscinas estão instaladas, até ao ringue, foram oferecidas à AMSAC pelo trabalho que desempenhava pelos Condes de Borba. Foram 300 e nem sei quantos metros quadrados que os Condes de Borba, temos os protocolos e temos tudo isso, e as escrituras, foram oferecidos à Associação de Moradores pelo trabalho que desenvolveu e que vinha desenvolver desde 1970. E isso, em 75, eles ofereceram isto com um objetivo, para ser para instituições sociais. Se não o fosse, revertia para os Condes de Borba o terreno. Durou, fez-se as coisas, fez-se alguns projetos, mas cada um é cada pessoa é uma pessoa e o pensamento é. E o que é facto é que as obras nunca se conseguiram concretizar. E em 2002, creio, que foi em 2002, se a memória não me atraiçoa, foi feito um protocolo com a Câmara Municipal de Loures, em que a Câmara ficaria com os terrenos todos, onde construiu as piscinas, as GES Loures, e em contrapartida construía um centro comunitário que pudéssemos transpor o que estava nas velhas para a nova. Só que sofreu variadíssimas vicissitudes. Dizia-se que sim senhora, vamos construir, as piscinas foram feitas e o terreno ficou aqui sem construir. Quando eu entrei, comecei a ver os protocolos e a exigir que a Câmara os cumprisse. E não os larguei. E à Assembleia Municipal e a tudo o que fosse sítio onde eles pudessem estar, a exigir o cumprimento do protocolo. Eles assinaram o protocolo, não foi com o Manel nem com o Joaquim, foi com a instituição Câmara Municipal. Foi aí que lhes foram dados os terrenos. Começaram a ser feitos. Com a Ercesa, aquela empresa que ali está a fazer as vilas. Faliu. E isto ficou aqui um elefante branco, que servia já para tudo e para mais alguma coisa. Roubaram os vidros, roubaram os alumínios, roubaram muita coisa, portanto, o cimento, os mármores que haviam, os poucos que existiam, pronto, foram roubando. Isto estava aqui, ó Deus dará, como se costuma dizer. E quando o Bernardino Soares entrou, a primeira coisa que nós fizemos foi ir ter com ele, digo, meu amigo, isto está nesta situação, aquilo está a servir já um antro de podridão e não queremos e temos necessidade de cumprir os protocolos. E foi exatamente o presidente Bernardino Soares que, em negociações, porque a Ercesa tinha tido os benefícios todos por parte da Câmara, e portanto tinha lá algumas centenas de euros desses benefícios, e que não cumpriu na construção do edifício, acabou por negociar com eles que revertesse esse dinheiro para a Câmara para ajudar à construção disto, que levou ainda algum tempo, sabe como é que são estas coisas, claro. Mas conseguiu, e depois de conseguir a reversão desse dinheiro, então começou a construir isto e em 2017 foi inaugurado. Inauguraram a Casa Nova e bem merecida é, e bem precisavam dela. Henriqueta Sabino, falámos há pouco da classe de ginástica, mas a AMSAC sempre teve uma aposta forte no desporto, de modo até a evitar que os mais jovens tenham comportamentos, digamos, desviantes.
Só em futsal são 7 equipes. 8. Olha, já há mais uma. 8 Ainda equipas. bem. 8 equipas. Nós nunca largámos o desporto, ou seja, quando a criação da Associação de Moradores veio e começou a ter o seu trabalho junto da população, como não se esqueceu da parte de educação para aqueles que iam trabalhar, também em paralelo também não esqueceu os jovens adolescentes. E em vez de eles andarem aí à pedrada e a tirar pedras para aqui ou fazer ou ter os seus desvios menos propícios e menos benéficos para eles, nós começámos também em paralelo com o desporto. Primeiro foi atletismo, foi ainda handball, se eu não estou a erro, e posteriormente acabámos por fixar no futsal. Porquê? Porque os meninos todos gostam. Em vez de andar, fizemos ainda com o atletismo, mas sabe que vão 3, vão 4, vão 5, o que é que aglutina mais a juventude? O futebol. Como não tínhamos grandes condições para o futebol, tínhamos ali o ringue, foi construído aquele ringue ali em cima e era ali que se faziam os treinos e começámos a trazer a nós os meninos exatamente a trazê-los para o futsal, e ao longo destes anos todos temos mantido sempre o futsal. Aliás, de ano para ano nós é que não temos espaço para ter. Já ocupamos o pavilhão Humberto Delgado de segunda a sexta-feira, sábado e domingo para jogos. Já ocupamos uma parte da José Cardoso Pires, com 2 ou 3 dias por semana, porque são tantos que não conseguimos pô-los num só pavilhão. Nós temos 8 equipas, desde os petizes, traquinas, benjamins e infantis. Infantis temos 2 equipas, vejam o número de meninos que tivemos que os dividir em 2 equipas. Se considerarmos isso, temos 10. É verdade. Temos neste momento também, e temos mantido isso, e temos o orgulho de ter 3 equipas no escalão nacional. Juvenis, júniores e séniores estão no escalão nacional. Um na segunda, o outro na primeira e os 2 na primeira. Juvenis e júniores na primeira divisão nacional. E não contente com isso, e fruto do trabalho que nós fizemos, aqui há a época passada, havia vôlei aqui no concelho. Mas o vôlei não tinha uma associação onde pudesse abrigar-se e ter o chapéu. Então a AMSAC abriu-lhe as portas. Então a AMSAC abriu as portas e hoje temos 150 atletas no voleibol. Muito bem. Muito bem. De facto, são importantes estas apostas no desporto, sobretudo num território como Santo António dos Cavaleiros, à semelhança de muitos outros territórios nacionais. Aqui estamos num sítio onde as desigualdades são profundas. Eu costumo dizer que este bairro é muito heterogéneo. Tem uma parte lá de baixo, com o Almirante, que foi a última a ser, que é de uma classe chamada, se bem que hoje, com os problemas que tem havido em termos económicos, já não podemos dizer que há classe média ou classe baixa, classe média. Eu acho que hoje a classe média está média baixa. E depois os outros pobrezinhos, não é? É verdade. Mas temos aqui um bairro muito heterogéneo. Tanto mais que este bairro foi também, absorveu muita gente das ex-colónias. Toda aquela parte da Cidade Nova praticamente foi concebida para acolher as pessoas da Cidade Nova. Porque na altura o Instituto, não me recordo... O IARN. Exato, permitia que as pessoas comprassem as casas com juros muito baixos. Tinham praticamente quase isenção de juros. Portanto, toda aquela parte da Cidade Nova veio para... O que é que acabou por trazer nestes últimos anos também? E fruto das várias... o que existe no mundo, todas as atribulações que existem neste mundo, Santo António tem 20 e tal nacionalidades diferentes. E isso também acaba por trazer os seus... Se eu lhe disser que as escolas
todos os meses, eu faço parte do Conselho Geral do agrupamento, sempre fiz, e irrita-me um bocadinho quando vêm os rankings e dizer que as escolas públicas têm percentagens muito baixas de notas e depois é os colégios não sei quantos. E eu pergunto qual é o colégio neste país que recebe um menino vindo da Índia, do Bangladesh, da Nigéria, do Congo, da Ucrânia, de outros países, temos 22 nacionalidades. Qual é o colégio que recebe a meio do ano um menino desses que não sabe uma palavra de português? Quem é que os recebe? O ensino público. Claro, mas toda a Henriqueta sabendo, estamos a falar de um ranking que tende a comparar aquilo que é incomparável. É incomparável. Pronto. É uma falsidade por parte do Ministério da Educação, quer que eu lhe diga, eu designo dessa forma. Não se deveria fazer rankings quando se deve ter o conhecimento absoluto de cada uma das regiões deste país. E daquilo que se passa no terreno. E que se passa no terreno, no campo do ensino. A desigualdade de uma forma geral, mas depois há aqui várias outras questões que se interligam, o desemprego, o trabalho precário, a falta de esperança, sobretudo a falta de esperança que os jovens... enfim, vivem com essa falta de esperança, porque é verdade. De facto não têm, não lhes permitem ter objetivos. Ora, tudo isto pode despoltar situações de revolta. Há forma de evitar que isto aconteça? Haverá, mas era só uma passos questão de nesse haver caminho. vontade política para o fazer. Por exemplo, eu devo dizer, se uma escola tem um ensino profissional, esse ensino profissional, para já, deveria ser ministrado por aqueles que sabem exatamente o ofício. Por profissionais. Os cursos profissionais deveriam ser ministrados exatamente por pessoas que conhecem efetivamente o serviço. Se eles estão a tirar um curso profissional, deveria haver atrás quem lhes desse a possibilidade de fazer estágios e, quiçá, até de os pôr a trabalhar nas profissões. Mas não, eles saem dos cursos profissionais e têm zero possibilidades de ir para aí. E nós já cá temos tido estagiários de várias escolas, por acaso alguns absorvemos-los, acabam por ficar cá a trabalhar. Temos um conjunto aí de funcionários que vieram exatamente alguns vieram dos cursos profissionais. Mostraram bom trabalho, mostraram vontade de trabalhar e acabámos por contratá-los. E estão cá. Mas acabam por não conseguir absorver todos. Mas não conseguimos absorver todos, nem os outros sítios. Deveria haver protocolos com oficinas, devia haver protocolos com empresas, para que os pudesse pôr lá a estagiar e aprendiam. O que é que eles iam aprender? Deixavam a parte teórica dos cursos profissionais e passariam para a parte prática, mas isso não existe. Portanto, o que é que temos? Temos um conjunto de jovens, como eu digo, a roçar o rabinho pela parede, mas que não têm objetivos nenhuns. E às vezes o que é que dá? Essa ociosidade, o que é que traz? Traz um princípio para a marginalidade. Dona Henriqueta Sabino, vamos terminar com uma questão que eu sei que é uma preocupação sua já há mais de, eu diria até há mais de uma década. Há várias décadas até. Disse-me há pouco que ainda se lembrava muito bem da história do burro e do Ferrari. Ora bom, o prolongamento do metro, da linha amarela do metro, e quando falo na linha amarela do metro é mesmo do transporte subterrâneo, não é aquela brincadeira... Não, aquela brincadeira que estavam a dizer... dos elétricos rápidos. Não é disso. O prolongamento mesmo em túnel da linha do metro, da linha amarela do metro, por exemplo, ao hospital e passando por Santo António dos Cavaleiros, era um benefício quase de primeira inimaginável. necessidade. Quero que eu lhe diga, no momento e da forma como estão os transportes,
e os milhares de pessoas que se deslocam de manhã para ir para Lisboa ou para outros sítios, quem diz para Lisboa, para outra banda trabalhar, para Odivelas, para outros sítios, necessita, o metro é fundamental a existência dele em Santo António. O hospital, eu devo dizer-lhe, é tão importante o hospital. Odivelas ainda tem caminhonetes que vai diretamente ao hospital. Santo António só há muito pouco tempo é que tem. Há muito pouco tempo E, no é que tem entanto, o hospital caminhonetes aqui à beira. diretamente. Mas as pessoas pagavam 5 euros de táxi para poder ir para o hospital. Ou então tinham que apanhar uma caminhonete que ficasse ali embaixo, na Cidade Nova, e depois faziam todo aquele trajeto a pé por dentro do continente. Nas traseiras do continente ir a pé. E ninguém sabe, são 400 metros naquela urologia que todos nós Declive conhecemos. acentuado. Exatamente. Portanto, de facto, o metro era fundamental. A caminhonete passou, fruto, eu também fiz parte da comissão do utente de transportes e fui fazer esse trajeto a pé uma vez e digo, não teria que pagar táxi porque não aguentava subir aquilo, se eu já ia doente, quando lá chegava ficava capaz de cair na maca, não é verdade? E, portanto, essa foi também uma grande luta nossa em que a MSAC também esteve envolvida, através de mim, para a existência de transportes para dentro, na inexistência do metro, pelo menos que houvessem caminhonetes que levassem as pessoas daqui e Ao hoje interior do hospital. exatamente para o hospital. Agora o metro não se compreende que tendo aqui uma estação a pouco espaço de Santo António dos Cavaleiros, a de Odivelas, porque é que não se procura fazer o prolongamento para Santo António dos Cavaleiros, que vai até à Cidade Nova, que vai até ao hospital, vai a tudo isso. Eu já conheci 3 projetos do metro. Infelizmente, como vê, ainda nenhum foi levado à prática. Ainda está tudo na mesma. Já fui a N sessões de esclarecimento sobre o metro, que era agora que avançava, porque não há vontade política para o fazer. Porque se houvesse vontade política de fazer o metro, far-se-ia. Se agora estão tão preocupados com o metro em Campo Torica, que a única coisa que vai fazer, e que os moradores ainda por cima não o querem lá, porque vai destruir toda aquela... Pelo menos o Jardim da Parada. Exatamente, vai destruir tudo isso. Então os milhões que vão aí gastar, transfiram alguns e façam o prolongamento de Odivelas para aqui, para Santo António dos Cavaleiros. Portanto, o que eu digo, não há efetivamente vontade política para o fazer. Porque se houvesse, já tinha. Vamos Se há esperar que dinheiro essa... para tudo, se há dinheiro para mandar para aqui, dinheiro para mandar para o fundamental, o que é que nós temos que procurar é que o dinheiro sirva efetivamente os portugueses, que o dinheiro sirva efetivamente para aqueles que trabalham e que têm a necessidade de se deslocar das suas casas para ir trabalhar e criar riqueza para o país, porque quando trabalham através dos seus impostos estão a criar riqueza para o país. E, portanto, é eles que têm de ser compensados e dar-lhes condições para poderem fazer esses trajetos nas melhores condições, que não é o que existe. Mesmo assim, estamos agora um bocadinho melhor de caminhonetes. Mas se vir, eu moro perto da paragem 5 e as filas são intermináveis. E as pessoas vão como sardinha em tigela. Portanto, não há de facto o respeito por quem ajuda este país através dos seus impostos e quem trabalha. E mesmo assim, apesar de continuarmos a ter uma calçada de carris cheia, não temos aquele estrangulamento do Que existia entroncamento antes. da estrada que vinha de Loures e a estrada que vinha de Odivelas, que Porquê? de facto Porque foram obrigava, feitos. Exatamente. obrigava a Era aí grandes que eu levava esperas. quase 1 hora a chegar ao Lumiar. Se contarmos isto aos jovens de Não 20, acreditam. 30 anos, eles acharão difícil que Exatamente. fosse verdade, mas era efetivamente É assim. verdade, mas essa é a realidade. Sra. Dona Henriqueta Sabino, agradeço o tempo que nos disponibilizou para esta Não tem, se não sei se conversa. foi do vosso agrado ou não, mas Ficamos pelo a saber menos- muito mais de Santo António dos Cavaleiros. Desejamos felicidades à Associação de Moradores, sobretudo na sua vertente desportiva. Anseio aqui pelo regresso da equipe de séniores à primeira divisão. É verdade, é um sonho para os treinadores, é um sonho para muita gente, mas sabe que facilmente, às vezes, algum patrocinador
dá dinheiro a um Benfica, a um Sporting ou um Belenenses. Depois, quando é para a associação que está, encolhe-se mais. E uma equipa na primeira divisão implica, muita despesa. Não é fácil para qualquer clube da nossa, mais ou menos como nós, Da nossa condição, digamos nesta assim. condição, exatamente, não é fácil ter uma equipa na primeira divisão. Dou-lhe um pequeno exemplo. Nós hoje pagamos 250 euros por arbitragem numa segunda divisão nacional. Se passar para a primeira divisão, passamos para 350. Passamos para 350. E tudo isso depois é crescer. E estamos só a Tudo falar é de, crescer, tudo é de crescer. arbitragem, nem De estamos a arbitragem, falar policiamento, os policiamentos. Olha, uma das coisas que aconteceu, que eu lhe vou dar uma coisa, eu penso, a mim os polícias diziam-me, temos muitas atividades e não podemos fazer policiamento nos jogos. Eu tenho uma leitura diferente. Se calhar sou eu que sou maldosa. Mas tenho uma leitura que sabe que até às camadas jovens de formação, incluindo júniores, o policiamento é gratuito. Exato, o Ministério da Administração Interna dava um subsídio para o policiamento. Ou seja, nós pagávamos, se por hipótese um policiamento custasse 50 euros, nós pagávamos 12. Dou-lhe, por exemplo, como exemplo, custava 50 euros o policiamento, nós pagávamos 12 e o restante era subsidiado pelo Ministério da Administração Interna. Quando este governo entrou, começou a haver muita dificuldade em ter polícias. Os polícias tinham muitos eventos. Passaram a ter imensos eventos e começaram a não fazer os jogos. Só fazem dos séniores. O que quer dizer que obriga as instituições ou a contratar os chamados stewards, ou então ter que fazer internamente aqui cursos de gestor de segurança, de PCS e tentar fazer os jogos com o apoio dessas pessoas, que implica também aí um sacrifício por parte delas, porque isso falo por carolice. E um investimento também. É um investimento nosso e é uma carolice da parte das pessoas que deixam de ter vida familiar para poderem ir fazer jogos. E temos todas as semanas, nós estamos a dizer, precisamos 4 para os júniores, precisamos de 3 para os juvenis, precisamos de 2 para os iniciados. Todas as semanas é isto porque temos muitos jogos, não é? E a polícia, como passou a ter os eventos todos, não é? E, portanto, o Ministério da Administração Interna deixou de subsidiar os policiamentos dos jogos por causa dos muitos, a minha ironia é muita. Mas, enfim... Mas dos séniores também lhe digo que se nós antes pagávamos um preço, hoje pagamos muitíssimo mais, porque também se aumentaram. Muito bem, Henrique de Sabino, agradecemos de facto a sua disponibilidade. Nós voltamos para a semana com outro tema e outro convidado.